estuda em cálculo, a gente estuda de função. Então, eu vou começar com uma função bem elementar, depois a gente aumenta o grau de dificuldade. Então, olha só. Imagine que a gente tenha esse polinômio de grau 3. E eu pergunte, esse polinômio aqui, ele tem algum valor que seria máximo ou mínimo na imagem? Se eu perguntar no domínio inteiro, o domínio dele não tem nenhuma restrição. Por que não tem restrição? Porque isso aqui é produto e soma de coisas. Então, não tem divisão, que poderia ser zero no denominador, não tem raiz quadrada, que não poderia calcular de número negativo, que eu teria que excluir. Então, não tem restrição. Então, o domínio dessa função é reais. Várias pessoas erraram essa notação de reais, viu, gente? Fica escrevendo assim, x presente a r, reais é reais. Aqui estão todos os números reais. Não precisa ficar inventando, não. Então, nesse domínio aqui, se eu for estudar a função x ao cubo, quando a gente pensa no limite dessa função, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, a gente percebe que a gente poderia colocar o maior grau em evidência, e aí ficaria aqui 1, menos 3 sobre x, mais 7 sobre x ao cubo. Se eu usar a distributividade aqui, eu obtenho exatamente aquela função que está lá. Se eu estudar no mais infinito, 3 sobre um número gigante, aqui crescendo, 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 vai tender a zero. 7 sobre esse número enorme também vai tender a zero. Então, entre parênteses, o meu limite vai dar 1 menos 0 mais 0. Então, vai dar 1. Então, vai ficar mais infinito vezes 1. Para onde que vai esse limite? Mais infinito. Poderia escrever não existe, mas mais infinito é mais útil quando eu penso em termos de saber o comportamento da minha função. Então, quando eu penso nessa função, como é que eu vou esboçar essa função, tal? No mais infinito, eu já tenho certeza que ela está indo para mais infinito. É isso que está escrito, ó. O maior grau é que manda. Quando x tende a mais infinito, quando eu escolho uma imagem aqui, indo para mais infinito, um domínio indo para mais infinito, ó, estou pegando valores de x aqui, ó, indo para mais infinito. O que acontece com o y? Vai para mais infinito. O y é a f, viu, gente? Então, o y aqui, ó, para cada valor de x, quem que é o y? É dado por essa regra. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou com x, aqui no o y aqui, e esse comportamento de ir para infinito aqui. Como vai para infinito? Não sei ainda, mas eu sei que valores muito grandes de x têm associados valores muito grandes de y. Então, o não existe aqui seria pobre, porque o não existe, quando que o limite não existe? Por salto, por oscila? Não. Nesse caso, porque ele cresce, cresce, cresce e não aproxima de nenhum número fixo. O limite só existe se ele aproximasse de um único número. Não é o caso. Então, só para a gente ganhar tempo, eu teria que escrever separado aqui como é que eu estudo no menos infinito. Estou colocando em verde aqui, ó. No menos infinito, esses limites aqui também dariam 0, esse aqui daria 1, e a minha função estaria indo para menos infinito. Então, a minha função vermelha lá em cima, ela vem de menos infinito. Ó. O menos infinito é elevado a menos infinito. Essa função ela é contínua. Essa função polinomial ela é contínua, ela é derivável. Se ela é derivável, ela é contínua em todos os números do domínio. Então, eu tenho certeza que essa função vem de menos infinito e vai para mais infinito. Eu poderia pensar isso de qualquer polinômio com grau ímpar? Poderia. Todo polinômio de grau ímpar vem de menos infinito e vai para mais infinito. Se eu tivesse um menos aqui na frente, eu estaria trocado. Se tivesse um menos na frente do x ao cubo, ela começaria no mais infinito e iria para menos infinito depois. Se esse menos estivesse aqui na frente, ó. Como não tem esse menos aqui, a gente viu que está vindo do negativo e indo para o positivo. Então, ela vai cortar o eixo em algum momento, ela tem uma raiz, e ela não tem nem mínimo e nem máximo absolutos, ó, porque ela vem de menos infinito e vai para mais infinito. Mas o que acontece nesse meio do caminho? Ela cresce, decresce? Como é que eu vou esboçar o gráfico de uma função igual a essa? Eu preciso de saber os comportamentos aqui no meio. O que está acontecendo? E a derivada responde a isso. Um corolário do teorema do valor médio mostrou para a gente, isso é a parte teórica que a gente está precisando, que uma função que tem derivada positiva, ela cresce. Então, ela vai crescer até algum momento, aí depois, quando a derivada ficar negativa, ela vai decrescer. Então, a função cresceu e depois decresceu. Então, nesse meio do caminho aqui, tem um ponto que, no caso da função polinomial, como a derivada existe, vai ser um ponto que a derivada obrigatoriamente vai ter que ser zero. Esse ponto a gente classifica de ponto crítico. Pontos onde a derivada é zero ou não existe, é ponto crítico. Então, só o que é ponto crítico? Ponto crítico é um ponto, vou escrever C mesmo, é um valor C do domínio da função, então a função tem que existir nesse ponto, tem que existir o f de C,
onde a derivada em C é igual a zero ou não existe a derivada em C. Então, um ponto crítico, ele é um ponto. Se a derivada for zero, a minha função faz isso, né? Ou isso, a derivada é zero. Ó, a derivada é zero, a tangente é horizontal. Quando a gente pensa em reta tangente aqui, deixa eu colocar de uma outra cor aqui, ó. Se eu penso em reta tangente, a reta tangente ela é horizontal aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a função x ao cubo, o ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo, ele é um ponto onde a derivada é zero. Aqui seria um ponto de máximo, a função cresceu, atingiu esse ponto crítico que a derivada vale zero. Agora, um outro candidato aí, né, que a gente chama de ponto crítico também, candidato não, classificação mesmo, de ponto crítico é quando a gente tem um bico, por exemplo, a função modular, o zero lá na função módulo de x, ele é um ponto crítico, porque a derivada não existe no zero, porque a direita seria diferente da esquerda. O coeficiente angular é menos 1 à esquerda e 1 à direita. Então, não existe a derivada no zero, que teria aquele salto quando a gente faz a derivada pela definição. Outro jeito de não existir é quando faz um bico assim, ó. Por exemplo, a função x elevado a 2/3, que foi uma função que a gente também tratou. Então, se eu derivo aqui, ó, a derivada aqui vai ficar 2/3 de x elevado a menos 1/3. Então, quando eu penso que a derivada aqui, eu estou com x elevado a menos 1/3, isso é a mesma coisa que x elevado a 1/3 no denominador. Então, fica 2/3 de x elevado a 1/3 no denominador. O que é isso? É uma função que tem uma raiz cúbica no denominador. Então, o zero, eu posso calcular a função, mas a derivada não existe. Então, o zero é um ponto crítico dessa função. Então, essas funções, inclusive, vocês podem ir para o GeoGebra e mandar plotar e enxergar isso. Então, ó, isso aqui a gente chama de curva suave, quando a derivada existe. Se existe f', a nossa curva é suave. O gráfico é bem comportado. Um jeito de não existir é quando tem bico, ou quando está indo para infinito. Isso aqui é um jeito que a derivada não existe. Isso aqui é uma ideia geométrica. Então, ponto crítico. Ou a derivada é zero nele, ou a derivada não existe. Então, nessa função que a gente tinha antes aqui, ó, nessa função que a gente tinha antes, como é que eu faço para eu achar os pontos críticos dessa função? Eu vou vir aqui, dada essa função, encontre os pontos críticos e classifique. Então, vou colocar assim, ó, classifique os pontos críticos dessa função. Classifique os pontos críticos. Como é que eu faço para eu classificar ponto crítico? Tenho que primeiro encontrar, depois ver se ele é máximo local, mínimo local, se tem condição de dizer se ele é máximo absoluto ou mínimo absoluto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar, porque ponto crítico é onde a derivada é zero, então eu tenho que fazer a conta da derivada e fazer a pergunta. A derivada é zero onde? A derivada não existe onde? A hora que eu respondia isso com pontos do domínio, eu achei os pontos críticos. Então, derivada. Aqui é uma função que eu tenho uma soma e subtração de termos. Então, como é que eu derivo? Deriva cada um deles. Então, como se eu colocasse um linha aqui, eu estou derivando. Derivada da soma é a soma das derivadas, subtração também. Então, eu teria que derivar cada um deles. Então, essa derivada aqui, ó, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, regra do tombo. Tombo e subtrai 1 do expoente. Menos constante vezes função. Repete a constante 3, deriva x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. 2x elevado a 1. Mais derivada de 7, 0. Então, essa minha derivada aqui, ó, acabei de fazer a conta, essa minha derivada deu 3x ao quadrado menos 6x. Então, o que eu quero da função derivada? Eu quero, primeiro, onde ela é zero ou não existe. Depois eu vou querer o sinal dela, porque o sinal vai me dizer de crescimento e decrescimento da f. O sinal da f', se ela é maior que zero, se ela é menor que zero, me fala se a função é crescente ou decrescente. Esse é um resultado muito importante. Então, aqui, ó, a primeira coisa, onde que isso é zero? Eu poderia pensar em fatorar primeiro, antes de igualar a zero aqui, eu posso colocar o 3x em evidência, e aqui fica x menos 2. Então, quando eu igualo a zero aqui, ó, eu percebo que esse produto, ele só vai ser zero se o x for zero, ou se 2x menos 2 for zero, ou seja, se o x for igual a 2. Então, essa minha função tem dois pontos críticos, que o domínio dela era reais, o 0 e o 2 fazem parte do domínio, e a derivada vale zero neles. Achei ponto crítico, achei máximo ou mínimo? Não. Eles são candidatos a máximo ou mínimo. Então, eu estou lá em cima agora no enunciado, ó. O classifique aqui
veja se vai ser máximo ou mínimo. Pode nem ser nem máximo nem mínimo. Pode ser um ou outro, ou pode não ser, igual a função x ao cubo, que o ponto crítico não é nem máximo nem mínimo. Então, achamos dois pontos críticos. Então, a gente precisa agora de saber essa derivada aqui para classificar os pontos críticos, o sinal da derivada. Qual vai ser o sinal da derivada para a gente classificar os pontos críticos? Então, vamos para o estudo do sinal da derivada. Então, a gente já viu que os pontos 0 e 2 são pontos importantes. Eu gosto de fazer um quadro mesmo, assim, colocando valores para a gente enxergar. Não precisaria nesse caso, mas eu acho que como a regra aqui fica uma regra geral, fica mais fácil depois a gente analisar o que está acontecendo. Ó. Imagina que eu estou com a função 3x multiplicada, a função 3x está multiplicada pela função x menos 2. Então, ó, tenho duas funções, a vermelha e a amarela. Aonde que a função 3x muda de sinal? Aonde que ela é zero e ela pode mudar de sinal? No zero, que é a raiz dela. Então, esse zero aqui, ele diz respeito à função 3x. Então, essa função 3x vai ter uma mudança de comportamento no zero. A função amarela aqui, x menos 2, ela muda de sinal no 2. Não é à toa que a gente colocou o zero antes do 2, porque a gente tem que imaginar que aqui tem o eixo do x, a gente está estudando, então tem que colocar na ordem crescente. O 0 é menor que o 2, então foi colocado assim. Então, quando eu estudar o 3x, ó, qual que é o sinal do 3x? É negativo antes do 0, positivo depois. Um número negativo multiplicado por 3 fica negativo. É essa conta que eu estou fazendo. Ó. Qual que é o sinal de 3x? Tem vários jeitos de fazer isso. Cada um aprendeu de um jeito antes de chegar aqui. Isso é conteúdo prévio necessário. Então, olha só. Um jeito que você poderia pensar, essa função 3x é uma reta que passa pela origem. Então, a minha função 3x, ela passa pela origem. Aqui é a raiz. Antes do zero, ela é negativa. Depois do zero, ela é positiva. Poderia ter pensado isso. Poderia ter pensado, pegue um número antes de zero, menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Qual que é o sinal? Negativo. Pega um número depois do zero, por exemplo, 1. Então, tem vários jeitos de pensar isso. Fazendo o mesmo raciocínio com a função x menos 2, que é essa amarela, onde que ela muda de sinal? No 2, onde ela é zero, é que ela pode mudar de sinal. Por que eu falo pode? Porque se tivesse um ao quadrado aqui, ó, ela não mudaria. X menos 2 ao quadrado é só positivo, nem precisa, se tivesse esse quadrado aqui em cima, nem precisaria ter colocado no meu quadro, porque ele não interfere no quadro. Eu estou estudando o sinal aqui, eu estou dizendo que eu estou estudando o sinal da função x menos 2 e ela muda de sinal no 2, porque ela é linear, ela é negativa antes do 2 e positiva depois, porque ela pegaria essa reta aqui, ó, e deslocaria, né? No 2 aqui. Y igual a x, trocaria. Então, negativo antes do 2, por exemplo, no 0 é negativo, positivo depois. Agora, quando eu multiplico o sinal de coisas 3x por sinal de coisa x menos 2, é isso que me dá o sinal da f'. Então, esse produto desses sinais me dá o sinal da f'. Então, um número negativo multiplicado por um número negativo, ele fica positivo. Um número positivo multiplicado por um negativo, fica negativo. Dois positivos, fica positivo. Então, isso me dá o comportamento da minha f. A minha f era essa função aqui, ó. Vamos lembrar quem era f, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7. Essa função aqui, ó. Essa função aqui que a gente derivou, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7. Essa função vai ter qual comportamento? O sinal da derivada dela, que foi essa conta que a gente fez, me diz que essa função vai ser crescente até o zero, vai decrescer do zero em diante e vai ser crescente depois do zero. Então, olhando para isso aqui, a gente pode concluir, olhando para esse quadro de sinais, a gente pode concluir que o f de zero, o f de zero, eu posso vir na função e calcular o f de zero. O f de zero vale 7. F de zero é o quê? A minha função cresceu, atingiu o f de zero e depois decresceu. Então, f de zero é máximo local. Isso é classificar ponto crítico. Isso é importante na hora que eu estou fazendo o gráfico, que a minha função vai crescer, vai atingir nesse 7 um máximo local e depois ela vai decrescer. O que acontece no 2? No 2, f de 2 igual a quanto? Eu teria que fazer a conta para eu achar quanto que vale o f de 2. Ó, o f de 2 vai ser 2 ao cubo, que é 8, menos 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3, que é menos 12. Menos 12 eu já escrevi menos 17. Menos 12, mais 7.
Então, aqui vai ficar essa soma aqui vai dar menos 5 mais 8 dá 3. Então, esse valor 3, o f do 2 igual a 3, o que aconteceu? A minha função diminuiu e depois aumentou. Então, f de 2 igual a 3 é mínimo local dessa minha função f que eu estou estudando. Então, a gente vai pensar no gráfico dessa função. A gente já tem algumas informações importantes. A gente já sabia que ela vinha de menos infinito e ia para mais infinito. E agora a gente sabe esse quadro de sinais aqui, ó. Então, esse valor aqui, ó, o f de 0 igual a 7 e o f de 2 igual a 3, eles são pontos muito importantes no gráfico da nossa função. E esse comportamento, eu vou escrever aqui embaixo 0 e 2 para eu levar isso para uma outra página como uma informação que a gente precisa, tá? E o f de 0 valendo 7 e o f de 3 valendo 2. Então, ó, isso aqui foi o quadro de sinais da minha f. O f de 0 valia 7 e o f de 2 valia 3. Então, como é que a gente faria para esboçar o gráfico dessa função agora, conhecendo isso? Falta uma informação, que é a concavidade. Porque a minha função ela pode crescer assim, reta, ela pode crescer curvando para baixo, ela pode crescer curvando para cima. Então, além da derivada primeira, que me fala que a função cresce e decresce, eu vou precisar da derivada segunda, que me fala se ela está curvando para baixo ou para cima. Então, nós calculamos a derivada primeira, e a derivada primeira que nós calculamos aqui foi 3x ao quadrado menos 6x. Poderia fazer direto assim, viu, gente? Eu fiz bem passo a passo. Ah, repete a constante 3, ó. Derivando, soma e subtração. Deriva cada um dos termos. 3x ao quadrado menos 6x mais 0. Essa foi a derivada primeira. Quem que é a derivada segunda dessa função? A derivada segunda dessa função vai ser 6x menos 6. 6x menos 6. Então, qual que é o sinal da derivada segunda? Então, quando eu coloco 6 em evidência aqui, eu fico que isso aqui é 6 que multiplica x menos 1. Aonde que isso é zero? No zero. Vou estudar o sinal. Como é uma função só, que é essa 6x menos 6 aqui, eu não precisaria fazer aquele quadro todo. Poderia até colocar aqui, ó, 6x menos 6, 6x menos 6. Aonde que isso troca de sinal? Isso troca de sinal no 1. Então, aqui é onde vai trocar de sinal, que é uma função linear. Antes do 1 ela é negativa, depois do 1 ela é positiva. Então, esse é o sinal da derivada segunda já, não tem nenhum outro quadro. Então, já poderia ter colocado assim, ó, a derivada segunda tem esse sinal, e acabou. Agora, o que acontece com a derivada segunda? Ela me informa de concavidade, derivada segunda negativa, côncava para baixo, derivada segunda negativa, côncava para cima. Quem fica na dúvida disso, lembra da função x ao quadrado, ó. A função x ao quadrado tem qual derivada primeira? 2x. Quem que é a derivada segunda dela? Se eu pensar nessa função aqui, quem que é a derivada segunda dela? Vai ser 2, que é só positiva. A função x ao quadrado é só côncava para cima. Ah, se fosse menos x ao quadrado, ficaria negativa, que é só côncava para baixo. Então, o sinal da derivada me fala, da derivada primeira, me fala de crescimento e decrescimento. O sinal da derivada segunda me fala se a função está curvando para baixo ou para cima. Isso a gente chama de concavidade. Ela é voltada para baixo ou voltada para cima. Então, essas informações aqui vão ser muito relevantes para que a gente esboce o gráfico da nossa função com alguma precisão. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar um plano aqui, cartesiano, e vamos pensar o que a gente tem de informação. Então, a gente vai estar unindo todas as informações acerca dessa F vermelha. A gente quer esboçar a F vermelha. A F' e a F duas linhas foram auxiliares para dizer de comportamento, de crescimento, concavidade. Agora, faltou falar uma coisa de um ponto importante aqui do gráfico. Então, a gente vai localizar os pontos importantes. Esses pontos brancos aqui, ó, são os pontos críticos. Esse e esse. Esse ponto vermelho aqui, esse 1, como ele é um ponto do domínio, o domínio era reais, ele é um ponto do domínio onde a função muda de concavidade, esse ponto, ele é um ponto de inflexão. Então, a gente diz que aqui, x igual a 1 é ponto de inflexão desse gráfico, é onde houve mudança de concavidade. Então, a gente vai precisar localizar esse ponto também. Quem que é f de 1? F de 1 é um lugar no gráfico onde muda a concavidade. Aqui vai ficar 1 ao cubo é 1,
1 menos 3 aqui, vai ficar menos 2, então f de 1 vai ser igual a 5. Então, a gente tem que localizar esses 3 pontos no gráfico, ó. O 0 elevado no 7. Eu vou colocar em vermelho para ficar mais visual aqui, ó. O 0 elevado no 7. Então, esse número aqui é o 7. A imagem do 0. Corta o eixo. Já achei onde corta o eixo. Elevado no 5, o 2 elevado no 3. Então, o 2 elevado no 3 é essa imagem, ó. O 2 elevado no 3. O 1 elevado no 5 é essa imagem. Então, o nosso gráfico passa por esses 3 pontos que a gente marcou, ó. O 1 elevado no 5 é um ponto de inflexão. O 2 elevado no 3 é um ponto que era um ponto de mínimo local. Isso aqui a gente já tinha visto. Esse aqui era um ponto de máximo local. Máximo local. A gente poderia perguntar, é fácil achar as raízes dessa função aqui? Vou igualar a 0 para eu achar as raízes, achar os interceptos com eixo x. Ah, não é fácil. Não é fácil porque não é de grau 3, eu não tô vendo que 1 não é raiz, aqui seria múltiplos de 7, só em menos 7, não vai ter raízes inteiras. Poderia até usar recurso computacional se quisesse achar as raízes, a gente não vai preocupar com as raízes, a gente consegue ter uma ideia delas fazendo o esboço. Olha o que acontece com esse gráfico. A gente sabe que ele começa no menos infinito porque a gente estudou aquele limite lá atrás. E a gente sabia que ele ia para mais infinito porque a gente estudou o limite também. Tendia mais infinito e ia para mais infinito, menos infinito. Por isso que ela não tinha máximo e mínimo absoluto. Mas máximo e mínimo local ela teve. E a gente vai unir esses pontos coerentemente agora. Ó. O comportamento eu sempre sugiro que a gente comece a esboçar da esquerda para a direita. Então, ó, quando o x está vindo para menos infinito aqui, ó, x está vindo para menos infinito. O y estava indo para onde? Para menos infinito também, ó. O y menos infinito é aqui. Então, menos infinito com menos infinito. Côncava para onde? Côncava para baixo. Porque ela pode crescer curvando para cima. Eu posso fazer esse comportamento, ó, curvando para baixo ou curvando para cima. Então, nesse caso aqui, eu já estou vendo que ela está curvando para baixo. Que ela é côncava para baixo. Crescente. Tá vendo que a gente acertou o comportamento do crescente? Porque se ela tivesse no mais infinito, como é que ela ia crescer no mais infinito já? Ela já estava no mais infinito. Não, ela começou do menos infinito aqui, ó. Começou no menos infinito, cresceu até atingir o máximo local em 7. Então, o comportamento aqui, ó, crescente, crescente, côncava para baixo, crescente, côncava para baixo, crescente, côncava para baixo. Aí, o que acontece depois? Ela decresce. Decresce até onde? Decresce até o 2. No 2 que ela vai começar a crescer. Só que aqui no 1 aqui, ó, ela vai ter uma mudança de concavidade. Ela está côncava para baixo, ela está curvando para baixo aqui, ela vai ficar curvando para cima aqui. Ó. Aí aqui atingiu um mínimo local. Por que não é mínimo absoluto? Porque tem um valor muito menor que ele vindo para menos infinito aqui, ó. Então, ele é um mínimo local e a função cresce, 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 côncava para cima. Côncava para cima. Então, vamos analisar o que a gente tinha. Começa no menos infinito, crescente. Começa no menos infinito, crescente. Passa no eixo aqui, que é o 0 elevado no 7. Passa aqui no eixo y. Decresce, côncava para baixo ainda. Ó. Esse tempo todo ela está curvando para baixo. Aqui ela ficou curvando para cima. Como é que é essa ideia de curvando? É como eu penso na reta tangente? Se eu pensar numa reta tangente aqui, ó, a minha curva está esboçada abaixo da reta tangente. Quando eu penso numa reta tangente aqui, a curva está esboçada acima. Então, aqui ela está curvando para cima, aqui ela está curvando para baixo. Então, ela é côncava para baixo até esse ponto, que era o ponto de inflexão. Ó, então, esse ponto aqui é um ponto de inflexão, ele é um ponto importante do gráfico. Esse ponto 7, 0 elevado no 7, e o ponto 2 elevado no 3, é ponto crítico, é ponto de máximo e de mínimo local, respectivamente. Então, aqui tem um gráfico esboçado com vamos dizer assim, alguns pontos importantes. Ah, então o nosso gráfico, a gente está concluindo que só tem uma raiz real. E essa raiz real, a gente poderia, inclusive, localizar achando pontos aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui f de menos 3 e calcular a imagem, e calcular o f de menos 4, talvez esteja entre menos 3 e menos 4, se um for acima e outro for abaixo. Ah, não, o menos 4 também está acima, então ficaria entre menos 4 e menos 5. A gente consegue descobrir pelo menos aonde que ele está. Não estou falando que é entre menos 3 e menos 4, não. Vamos olhar o recurso computacional para ver se... Então, mas quando eu falo assim, esboce o gráfico... Nesse caso, eu tinha pedido só classifica os pontos críticos, mas quando eu pedi esboçar o gráfico, todos os pontos importantes têm que ser colocados, os pontos críticos, pontos de inflexão.
Então, a gente precisa desses pontos para poder ter uma ideia do gráfico. O x ao cubo ficaria assim, olha lá, ó. Tem concavidade para baixo, x ao cubo, côncava para baixo antes do zero, côncava para cima depois. E é só crescente, o ponto crítico zero não é nem de máximo nem de mínimo. Então, nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Nesse nosso exemplo, a gente viu que o ponto crítico, a gente tinha 2 pontos críticos, e os 2 pontos críticos, um foi de máximo e o outro foi de mínimo local. Não tinha máximo ou mínimo absoluto. Então, olha a nossa imagem. Ah, por que o menos 7 deu errado aqui? Porque, na verdade, está lá embaixo o menos 3. Olha onde que a raiz está. Então, vamos diminuir o zoom aqui só um pouquinho para a gente enxergar. Olha o que acontece. Ó. O 2 elevado no 3 era um mínimo local. O 0 elevado no 7 é um máximo local. Ó. Extremo, interseção com o eixo Y. Esse aqui, extremo, o 2 elevado no 3. Aqui no meio, o 1 foi um ponto de inflexão. Ele não está mostrando esse ponto de inflexão. A minha função vem de menos infinito. A minha raiz aqui, ó, ela está entre, não era inteira, como era previsto, está entre menos 1 e menos 2. O menos 3 vai dar um número negativo aqui, talvez menos 7. Eu fiz conta errada, né? Então, fiz conta errada aqui. Então, de cabeça, né? O menos 3 está sendo levado, não sei, vamos ver. Ó, o menos 3 estava sendo levado num número bem aqui embaixo mesmo, né? Nem é menos 7 não, mais embaixo ainda. É calcular a imagem mesmo, tá, gente? Então, quanto que vale o f de menos 1? O f de menos 1 é um número positivo. Ó, pensando em imagem. O menos 1 é elevado no número positivo. O menos 2 é elevado no número negativo. Então, a minha raiz está entre... Mas sem a raiz, a gente conseguiu fazer um esboço com uma precisão. O que eu fiz de errado? Eu coloquei muito lá, começando aqui, assim, né? Ele é vindo, mas... É porque a escala está bem errada lá, né? Bem esboço, bem esboço. Mas o que eu queria frisar, que é possível que a gente tenha aqui com uma razoável precisão o ponto crítico máximo local, ponto crítico mínimo local, ponto de inflexão. É importante saber que vem de menos infinito. Aquele limite foi fundamental para o esboço do gráfico. Ele poderia estar perto de alguma reta, de alguma assíntota. Não foi o caso do nosso gráfico. Então, desse aqui, a gente terminou.